Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo do estúdio da Acesso Digital. Lembrando sempre, nossos apoiadores, site dos Sócios Livres, restaurante Tutis e Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, nós vamos tratar inicialmente das questões ligadas à eleição do Grêmio e, num segundo momento, como sempre, da nossa rotina, vamos tratar das questões de futebol. E nós temos ilustres convidados, Dr. Gabriel Fadel, ex-conselheiro e também já participou, ele estava nos falando do regimento eleitoral, né? Então, muito poderá contribuir conosco. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar a vocês. E também nós temos o Flávio Vasconcelos, que é conselheiro do Grêmio e participa da atual comissão eleitoral que está organizando aí o pleito para o Conselho de Administração. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Carlos. Prazer estar no teu programa. Bom, meus amigos, então sem mais delongas, nós, mesmo antes de começar o programa, o pessoal também é angustiado sobre a questão das informações, vem pipocando informações, então a gente vai passando vocês à medida que vão orientando e também nós queremos uma análise crítica do que estão achando das coisas e tal. Nós tivemos aqui do Hélio Paz quais as provas, ou no mínimo os indícios, de segurança para eleições pelo correio. Existe uma desconfiança nesse sentido. Quem irá fiscalizar? Como serão as células? Onde serão impressas? Coisas assim, diversas situações que eu acho que no trabalho de esclarecimento as coisas vão esclarecer. E tem uma segunda pergunta, que essa primeira eu já passo para o Vasconcelos, que ele pode tentar esclarecer, e uma segunda, Fadel, que era que tu, fora do ar, estava comentando. O Enio Luca Júnior, ele fala, não seria mais seguro votar pelo site ou mecanismo via internet? Então, são essas duas primeiras questões que nós temos aí para debate. Boa tarde aos teus telespectadores, Carlos. Primeiro momento, eu quero aqui, em nome do presidente Meche, do presidente Raul Regis, fazer uma breve explanação de como será a eleição deste ano. Quem poderá votar, o calendário, Carlos, que é muito importante, e a forma de votação. Nós teremos, esse ano, uma eleição que vai ser atípica dos anos anteriores. Vai ser uma inovação em termos de Grêmio, que seria a votação por correspondência. Vai poder votar para essa eleição o associado maior de 16 anos, que seja sócio do Grêmio há 2 anos e esteja em dia há pelo menos nas últimas 12 mensalidades. Tá? Então, esses são os sócios aptos a votar, que a Comissão Eleitoral espera de 40 a 42 mil sócios. Vai ser um recorde em termos de eleição no Grêmio. Haverá um primeiro turno no Conselho Deliberativo e as chapas que alcançarem 20% dos votos dos conselheiros passarão ao segundo turno, que é a Assembleia Geral, onde participa o associado do clube. No dia 25 de setembro ocorre o primeiro turno, Carlos, e 2 dias depois, dia 27 de setembro, o Grêmio remeterá cartas para o associado, em todo o Brasil e no exterior até, com uma sobrecarta interna. Será uma carta com uma carta-resposta. Se a câmera puder focar aqui, esse vai ser o modelo de carta que será enviado. Tá? E para isso, eu faço um alerta aqui, Carlos, que o associado que não fez sua migração na Arena, que foi em torno de 25 mil associados que migraram, os sócios torcedores, ouro e diamante, que não precisaram se recadastrar, que, por favor, o façam. O quanto antes, é bem fácil no site do clube mesmo, para atualizar seu endereço e seu e-mail. Então, o que acontece? O associado dia 27 vai receber, a partir do dia 27 de setembro, uma carta, conforme esse modelo que estou mostrando aqui, e dentro dela haverá uma sobrecarta, uma carta-resposta, com porte pago, já pago pelo Grêmio, perfeito? E um código de barras abaixo, que vai ser o código do associado que esteja apto a votar. Recebendo a carta, o sócio vai ter que entrar no site do Grêmio, na central de relacionamento do quadro social, e de posse do seu login pessoal, da sua senha pessoal de acesso ao QS, ele terá ainda que informar a segunda senha que estará aqui dentro da carta.
Dentro da carta resposta, haverá uma segunda senha. Então, depósito do seu login do quadro social, a primeira senha de acesso no quadro social e essa segunda senha que estará dentro da carta, ele informará o clube que votará por correspondência. E aí, além de informar o clube que votará por correspondência, terá que postar a carta em qualquer agência do Correio espalhada pelo Brasil até o dia 9 de outubro. É a data limite para postagem da carta-resposta. Feito isso, quando nós recebemos a carta-resposta, quando nós formos buscar lá na agência central do Correio, nossa caixa postal própria para isso, todas as cartas-respostas, esse código de barras do associado na carta será informado um dia antes da eleição do pleito, da Assembleia Geral, no dia 19 de setembro, e este associado ficará bloqueado para votar no pátio. Ou seja, quem informar que votará por correspondência e a carta efetivamente chegar na caixa postal do Grêmio, um dia antes será lançado a sua matrícula em código de barras na listagem geral de votos aptos a votar, e essa matrícula ficará bloqueada para voto presencial no dia da Assembleia Geral. Então, respondendo a primeira pergunta, Carlos, do nosso amigo Hélio Paz, é bastante segura. Primeiro, porque espera-se que ninguém tenha acesso ao meu login pessoal e à minha senha pessoal de acesso ao QS. E o segundo é uma segunda senha que vai dentro da carta de resposta. Então, em princípio, é bastante seguro o modelo escolhido. E, Fadel, aquilo que eu te li, vários internautas estão falando, mas hoje em dia as coisas todas estão aí pela internet e a gente sabe, o nosso programa mesmo é uma transmissão ao vivo, então os internautas são basicamente focados nesse tipo de tecnologia. Qual é a tua opinião nesse sentido? Olha, eu quero só rememorar rapidamente, participei da comissão que elaborou o regimento eleitoral à época, isso é 2010, por aí, no Grêmio. Participaram ali 4 movimentos, eu representando o meu movimento, que é o Grêmio acima de tudo. E o nosso movimento, em 2009, tenho até aqui o ofício, porque na época assinado por mim, nós encaminhamos ao presidente do Conselho uma proposta de eleição pela internet. Não estávamos inventando a roda. À época, o Conselho Federal de Administração, por ter associados por todo o Brasil, fez uma eleição pela internet. Ora, havia, na época, 3 propostas. Se não me engano, a do Grêmio Novo era de urnas no interior. Exatamente. Tá? A do Grêmio Novo. A do Grêmio Independente era esta pelo correio. E a nossa proposta era pela internet. O regimento que fizemos para conciliar viabilizou essas 3 formas. E a comissão eleitoral, cada uma na sua época, poderia decidir qual a melhor forma e até dividir por áreas. Poderia dizer que Porto Alegre seria de uma forma, num primeiro momento mais à distância pela internet. Poderia conciliar essas formas, então não colocamos ali uma camisa de força e sim todas as possibilidades. Eu acredito, sinceramente, que o melhor é o voto pela internet, mas não deixo de saudar isso que vai ser feito no Grêmio. O foco principal era assegurar o direito de voto do associado. Foi um grande avanço já. Porque o sistema, até aqui implantado, que se tem que comparecer lá no Grêmio, é para um clube pequeno. Né? Uma pequena sociedade, 300, 500 sócios, todos de Porto Alegre, todos numa mesma cidade. Isso é viável. E é interessante, porque é um momento de congressamento também, a eleição. Agora, num clube planetário como o Grêmio, isso não é possível. Alguém mora em Londres, como vota? Como é que exerce seu direito de voto? Alguém que mora em Uruguaiana tem que viajar 8 horas para exercer, num trajeto. Para exercer o seu direito de voto, não é possível. Então, na verdade, o sistema anterior sonegava ao sócio o exercício do direito de voto. Fadel? Acho que tem segurança. Alguns reclamam que a carta, na verdade, e quero fazer um parênteses aqui, mandar um abraço ao amigo Hélio Paz, um grande gremista, sempre presente, sempre atuante. Mas eu, atualmente, até acho que a internet é mais segura do que qualquer outro sistema. Bom, eu estou aqui na frente de um especialista, quem eu falando. Mas eu penso, se eu faço movimentações bancárias de alto valor,
por que não fazer também o meu voto ali? E acho que é uma diferença, muito assim, o TRE, outro, não aceita. Nesta eleição tem uma carga emocional de clube de futebol muito maior do que essa que nós temos que decidir de candidatos a essas eleições por partidos. A vinculação, não há como um gremista deixar outro votar em seu lugar. Ainda mais passando suas senhas, todas essas questões. A gente confirma pela internet de onde veio o voto, né? Para mandar pelo endereço eletrônico. Agora, claro, devem ter examinado. Então, eu tenho essa proposta, quer dizer, e a também fica a sugestão, certamente examinou, né, Flávio, na questão e do entendeu próximo isso. pleito. Agora, o principal é esse avanço. Né? É uma questão... Eu acho que há um avanço, temos que aplaudir, todo mundo poderá votar no Grêmio, todos os associados vão exercer o seu direito, e isso tem nosso aplauso. Não é porque estão fazendo 80 e não fazendo 100 que nós vamos criticar. E aproveitando, Flávio, que tu vai pegar a palavra, primeiro já para esclarecer os internautas. Além do programa ter essa oportunidade que ele fica a semana inteira ainda gravado e pode ser, as pessoas não entenderam bem para a volta. Isso é muito importante. A gente vai pedir para o Flávio, se ele puder fazer a gentileza de também nos mandar esse passo a passo, para a gente também deixar já estampado no site. Né? Cada situação, porque às vezes a gente falando não pega de primeira. Então, além de ficar gravado, nós também vamos tentar botar um passo a passo, porque eu acho que a ideia é essa, né, Flávio? Todo mundo tem que votar, vamos participar. Não é isso, Flávio? Seja um sistema ou outro, nós ampliamos, né? Lógico. Isso que eu quero colocar, aproveitando Isso tem meu aplauso, mas é um avanço, o gancho, doutor Fadel. A Comissão Eleitoral, que está trabalhando nessa eleição desde novembro do ano passado, tá? Em dezembro do ano passado chamou técnicos, especialistas em eleições, empresas, enfim, inclusive o TRE, que é um órgão oficial que sempre nos apoia em nossas eleições, e nessa reunião chegou-se à conclusão que não seria, teríamos muitos riscos em fazer uma eleição pela internet. Optamos, então, por descartar essa hipótese. Por hora, fica bem frisado isso, Fadel, como o Fadel colocou, em 2010 foi feita a proposição, em 2011 foi aprovado, né? Final de 2010, começo de 2011. Regimento. Então, nas eleições, até do ano que vem, pode ser revista essa posição. Tá? Foi puramente por questão técnica de segurança. Perfeito? A segunda questão, que é muito importante colocar, ambas situações, elas atingem o objetivo principal da Comissão Eleitoral e do Grêmio em si, que é ampliar o processo democrático do clube. Isso é de vital importância e é muito importante que o sócio se conscientize que quanto mais ele participar, melhor serão as ideias, melhor serão, mais lideranças surgirão, haverá uma maior pluralidade de ideias e o contraditório é muito importante para o desenvolvimento e para amadurecimento do clube como instituição democrática. Só uma questão mais, Carlos, a questão do cadastro que eu referi. No sócio, no portal do quadro social, o segundo link ali, primeiro é o Associe-se, bem à esquerda no site. O segundo já é Eleições 2012. O associado clicando ali vai ter uma autoexplicação institucional feita pela Comissão Eleitoral do passo a passo, como será a eleição, Ótimo. como eu estou explicando aqui. Ótimo. E também, para a semana que vem, estarão postadas as datas mais específicas, que eu estou mencionando agora. Tá? Mas já tem, essas 4 datas já tem, que é a data do primeiro turno, a data do envio das correspondências, e a maioria dos associados receberão elas em até 4 dias no máximo. Tá? E a data limite, que é o mais importante, para postar nas agências do Correio. Isso que é de vital importância. E a outra questão que eu quero frisar bastante também, o Fadel, é a questão da Assembleia Geral. Ano passado nós tivemos uma Assembleia Geral importantíssima, que foi a Assembleia Geral para homologar todas as alterações estatutárias feitas pelo Conselho Deliberativo do Clube. E, infelizmente, tivemos menos de 500 associados presentes. Não foi... Mas eu acho que é uma explicação. Não havia discussão mais sobre o tema, havia uma unanimidade. Mas o que a Comissão Eleitoral quer... Então não motiva essa e a instituição Grêmio quer... Agora, se tiver uma disputa, aí a motivação... É uma maior participação. A gente estima, a Comissão Eleitoral estima, Fadel, que nós, esse ano, terá no mínimo 7.500 a 8.000 votantes. Em torno de 40% por correspondência e o restante presencial
na Assembleia Geral em dia 20 de outubro. Olha, eu acho, pela experiência que tive também, daí nós estamos falando de uma eleição até que não tem tanto grau de envolvimento e de paixão, que é o Conselho Deliberativo, eu acredito que a Comissão Eleitoral vai se surpreender com um maior número. Não, esse é o mínimo, né, Carlos? Eu acredito que se... 8 mil sócios a gente espera, relembrando a nossa eleição do Conselho Deliberativo, debaixo de uma tempestade absurda. Foi um pecado. Né? Nós tínhamos mais de 5 mil votantes. Não, As pessoas naquela época, ninguém votava, tinha que deslocar e a até lá. correspondência, talvez, uma única vantagem tenha sobre a internet. Como ele recebe uma correspondência, Ele se motiva aqui. ele é motivado, ele é lembrado Perfeito. que tem que exercer o voto. Perfeito. Né? É o ponto que eu vejo favorável à questão da correspondência. Porque às vezes é meio frio no computador, eu recebo um e-mail. Agora eu recebo algo físico, eu guardo aquilo, deixo na minha mesa, olha, eu tenho que votar. Tem essa obrigação, está me cobrando aquilo. Que nem o boleto para pagar a conta. Está me cobrando ali. Então eu acho que tem, mas eu queria fazer uma pergunta. Que momento vão apurar esses votos? Eu acho que é importante dizer isso. Por exemplo, retirar da sobrecarta, porque primeiro vão verificar quem enviou, retira da lista. Exatamente. Mas a apuração vai se dar depois de encerrado o presencial. Não é? Encerrado o pleito às 17 horas do dia 20, imediatamente serão primeiro recolhidos os votos das urnas eletrônicas, serão quase 40 no Grêmio, e depois disso se reunirá a Comissão Eleitoral junto Não, as cartas já estarão no Olímpico, no dia da eleição. As cartas respostas serão pegas pelo Grêmio um dia antes, no dia 19 de outubro. E no dia ficarão lacradas, bloqueadas. No dia 20, terminado o pleito, a partir das 17 horas e 30 minutos mais ou menos. E vai até terminar sem interrupção? Oi? Vai, conta até o fim sem interrupção? Sem interrupção. Vai que entrar a previsão é que pelas 22 horas esteja concluído o processo eleitoral. Porque veja bem, assim, voltando à questão da segurança. Alguém comparece ao Olímpico para votar e o seu nome não está na lista porque foi retirado porque alguém votou. Né? Vocês receberam por correspondência. A pessoa tem que ter avisado no site e enviado a carta-resposta. Bom, mas eu estou dizendo uma questão de segurança. Se a pessoa está lá, ela pode impugnar esse voto por correspondência. Não, e até nesse ponto, já vou passando, deixa eu passar até uma... Meu nome não está na lista porque eu votei, eu posso impugnar aquele voto como não meu. Entende? Vamos fazer um recurso na hora? A pessoa afirma que não é seu aquele voto. Nós temos aqui as perguntas. O Anderson, em parte, quase todas tu respondeu, mas registrando a pergunta do Anderson, então vai ser a primeira vez, a curiosidade do pessoal. Só que uma dúvida que o Anderson tinha, que eu tinha também, onde os sócios do interior poderão votar pelo correio. Na verdade, qualquer sócio poderá votar pelo correio. Tu já esclareceu isso. Qualquer sócio, independente se ele mora no interior ou na capital. Até numa caixinha de coleta, né? Exatamente. Vai votar pelo correio. E as medidas de segurança, que são essas todas que nós estamos debatendo. Mas tem um tema, e dois temas na realidade, que o pessoal tem levantado muito, mas daí eu gostaria de opinião de vocês, politicamente. O primeiro, já são 13 meses, o Léo Inene, o próprio Jonas, o Anderson levanta isso, a questão da data da eleição, mas sempre essa polêmica no Grêmio. Fazemos antes para o pessoal ter planejamento, fazemos depois para não envolver futebol e nesse sentido, o Jonas Costas e outros colocando a questão de será que isso entra para dentro do vestiário, o Grêmio num tão bom momento e tal. E lembra que o Jonas, que em 2008 o meia tcheco e o próprio Celso Roth deram declarações nesse sentido, que não estava legal aquele clima. E pela experiência de vocês, o que vocês acham? Eu vou tentar aqui, vocês me ajudem aqui que eu vou tentar buscar na memória. Esse atual estatuto foi formado por uma comissão que era presidida pelo atual presidente do Grêmio, Paulo Odoni. Na época, que eu me recordo, era naquele momento trágico que nós estávamos indo para a segunda divisão, já estávamos marcados na segunda, né? no Campeonato B. Então, o que acontecia? O Grêmio, no final daquele ano, do Estatuto, ia ficar sem nenhum time. Todos os contratos praticamente se terminavam ao final do ano. E tinha que se construir uma equipe. Então, se teve essa ideia, na época, daquele momento, que era necessário se antecipar às eleições para que o novo presidente já desse incremento às contratações, renovações contratuais, ele tivesse tempo para isso. Bom, se isso é benéfico em determinado momento histórico, depois na prática não se mostrou assim.
mais prejudica Só quando o para time está citar bem. o associado, Fadel, me permite? Sim. Antigamente, a eleição ocorria uma semana depois. após o último compromisso oficial. Mas Ou também seja, nós não tínhamos em dois torno de turnos, 10 né? de dezembro, mais ou menos. Mas nós 10 de tínhamos, dezembro. E não tínhamos 2 turnos. Primeira quinzena de dezembro. Sim. Aí para tomar posse depois mais alguns dias. Ou seja, o novo presidente assumia já quase junto com a apresentação do elenco. Mas não tínhamos 2 turnos. Não havia 2 turnos. Também Era isso. no Conselho. Nós temos hoje duas eleições. Mas o que acontece, até para o debate, eu já vou chamar a enquete para a gente já pular para o futebol, porque isso tem tudo a ver com o futebol. A questão da eleição Já vamos posicionar. envolvida com o futebol. Eu acho que a experiência não foi boa, como muitas com relação ao atual Estatuto do Grêmio. Né? Nós devemos revisar, inclusive, esta questão. Porque eu pergunto até para vocês. Porque o principal é o Imagina seguinte, futebol, se tu né? é um determinado candidato a presidente, tu vai me dizer que tu não está planejando antes? Tu postula aquela condição, tu não está minimamente organizado, e mais ainda, nós não podemos, enquanto instituição, a cada ano remontar tudo. Isso é que está errado. Sim. Isso é que está errado. Não pode. Não, então nós não podemos deixar a eleição para o fim do ano, porque senão a gente pega aquela experiência que foi verdade. Quando o Grêmio caiu na Série B, foi isso mesmo. O Marcelo chegou, tinha 8 jogadores, não tinha como fazer um treino. 4. Exatamente. Não tinha como fazer um treino. 4. Então foi sobre esse impacto, eu quero lembrar. Então a questão mas a questão não é da continuidade administrativa, planejamento estratégico, coisa assim. Era da equipe, de montar uma equipe ou renovação de contratos, tratar com os jogadores, porque muitos findam ao final do ano. Chega a 31 de dezembro, vários contratos findam. Então é este tempo para o novo articular também junto com o presidente que está em exercício, ainda está no mandato, e o eleito, em conjunto, trabalharem. Esta foi a ideia. Mas como o principal, como agora, nós estamos bem num campeonato, desviar o foco, a atenção do torcedor, os bons fluidos para a equipe, eu achava que o melhor realmente é depois. Só não podemos alterar agora, como quer o independente, né? Em cima da hora, não é mais o uma momento. aberração jurídica. Não. Falando nesse patamar, né? A questão é o seguinte, em 2008 eu discordo do Roth, do Tcheco, nós não fomos campeões porque nós ficamos sem centroavante. Vocês recordam bem, o Grêmio não tinha centroavante naquele campeonato. Se nós tivéssemos um André Lima naquela época, nós teríamos sido campeões. Buenas. Mas a questão é a seguinte, tudo tem pós e contras, né, Fadel? Veja bem, a questão quando o presidente assume, como tu falaste, bem colocaste, muito em cima. Não há tempo para renovações, até da comissão técnica, do elenco e tudo. Agora, muito cedo também, porque hoje tudo informatizado é uma facilidade. Então, a parte administrativa, até não me importa muito. É tudo facilitado. E as pessoas que assumem, como em 2009, quando o Duda assumiu, por exemplo, eram 2 conselhos qualificados. Um saindo, o outro entrando. Foi feita uma transição muito boa. Perfeito. A parte administrativa, financeira, não me importa muito. A questão é a nossa atividade fim, que é o futebol, que por vezes é esquecida. E não pode. Então, para isso, a minha sugestão pessoal, já debatemos isso na Comissão Eleitoral e não fechamos questão, foi um assunto muito divergente, mas a minha opinião pessoal é que a eleição fosse transferir para novembro. Eu acho que seria a data perfeita, está no final dos jogos, foi feito quase toda a campanha do ano, tá? E a assunção do novo presidente que se desse já em dezembro. Eu acredito que isso, na verdade, está ligado com uma questão de fato. Depende de como é que se vê a equipe, né? Se o Grêmio tivesse Se nós estiver lá na fase intermediária, lá... Tudo é difícil, não? Do 7º lugar para baixo, por exemplo, assim... É um tema muito polêmico, né? Isso aí não teria grande problema na eleição. Mas nós temos que nos preocupar com a atividade fim, né, Fadel? Agora, quando nós estamos disputando lá em cima, aí a eleição atrapalha. É verdade. Se nós estivéssemos lá em 7º, 8º lugar, 10º lugar, isso aí não ia atrapalhar muito. O Marcos Almeida, ele manda aqui 3 situações que... Uma é que vocês acabaram de dizer, né? Existe a possibilidade legal de adiamento das eleições? Como a imprensa está especulando? Eu creio que não, né? Não sei. Não, até haveria possibilidade... Só se o próprio conselho... É muito oportuna a pergunta do Marcos Almeida, Carlos, no seguinte sentido, se o presidente do Conselho e a Comissão Eleitoral fizesse um novo pedido, como foi feito agora na última reunião, e submetesse a plenário do Conselho Deliberativo. Aí poderia ser feita uma nova alteração. Mas, ele francamente, já emenda 2 perguntas que, de repente, pode responder. Perfeito. O edital já foi publicado? Ainda não. Será publicado na semana do aniversário do Grêmio. Na semana do aniversário do Grêmio. Aliás, 8 dias antes. É bom lembrar, né? O Grêmio vai fazer uma grande festa no Olímpico. É verdade. O abraço. No dia 14. O abraço do Olímpico, tudo. O abraço, ele tem um jantar lá, vai ser ao lado do gramado, vamos dizer assim, atrás da goleira, parece, né?
Vão colocar todos lá, vou fazer uma montagem. E é um jantar também de despedida do Grêmio no dia 14, se não me engano, né? Tem uma última que depois eu retomo esse assunto, porque se a gente não entrar em futebol, os caras vão nos matar aqui também. Tem que falar em futebol. Semana, quando ganhamos o Grenal, ganhamos do Vasco, nós fizemos uma enquete para saber se o pessoal está otimista com essa condição do Grêmio, daí agora já pensando na ponta. E vamos ver então como é que foram as respostas dos entrevistados, a gente entra no debate do futebol sem deixar de responder alguma coisa que possa ainda tenha ficado para trás. Vamos à enquete então. O Grêmio está em terceiro lugar na disputa do título do Brasileirão. Ele tem chances de ganhar? Acho difícil, mas tem. Toda a chance do mundo. Porque eu acho que está bem, tem um time bom, um treinador bom, eu acho que é a hora de ganhar esse título. Tem chance sim, por causa que ele agora melhorou muito, né? Porque estava meio descoordenado, mas agora tá uma beleza. Olha, eu acredito que sempre existe uma chance, né? E ainda mais eu falando particularmente que eu sou uma fã incondicional do Luxemburgo, né? Tenho muito orgulho dele ser o nosso treinador. Também agora fã do Elano, então são todos, né, promessas, né, no qual a gente acredita muito. Eu acredito muito. Com certeza, acredito no Grêmio. Ele vai recuperar esses 4 pontos e vai alcançar o Atlético, com certeza vai ser campeão brasileiro de 2012. Eu acho que podemos ser campeão. O Grêmio já está em terceiro colocado, já vai para cima de todo mundo aqui, ó. E dá-lhe Grêmio, é nós! E essa semana, eu acho que começou domingo com a vitória do Grenal e também o jogo complicado, aquele jogo do Vasco, mas com a peça fundamental que tinha ajeitado o meio do campo ainda lesionado, o Elano, porque muito tinha isso, né? E o Grêmio, quando lesionar o Elano, será que nós vamos ter alguma alternativa? E nós temos uma boa resposta. Eu acho que não jogamos maravilhosamente contra o Vasco, mas jogamos bem, né? Não, mas eu acho que o jogo foi aquele tipo que a gente desencroado, né? Parecia que pelo início, assim, até para um 0-0 aquele jogo. Isso. O que eu vi, assim, o Grêmio hoje tem uma excelente equipe, muito bem montada. Um joga com o outro, quer dizer, ninguém se sente isolado com a bola, sabe? Para quem passar a bola. Forma uma equipe, não são 11 em campo. É aquilo que eles falam de dinâmica, né? Tem. Um pega a bola, o outro passa. Passa, o outro dá o tempo certo, né? Para correr, para não ficar impedido, segura a bola para o outro ter o tempo de corrida. Eu acho que está bem a equipe. Foi um jogo difícil, sim, contra o Vasco, mas eu vi ali também, não só a parte técnica, eu vi muita garra dos jogadores. Uma hora que tinham 4 jogadores nossos cercando um jogador do Vasco em determinado momento. Então, o pessoal estava firme, estava aguerrido e com muita vontade. Então, juntando técnica com muita vontade, desde que os que estão acima, de uma forma excepcional, mas nós também, né, nos últimos jogos, estamos aí. Quarta-feira foi uma noite e tanto, né? Vejo, foi ao nosso favor, mas foi o que vibrava. Eu vejo o sucesso e êxito do Grêmio neste ano, Fadel e Carlos, no seguinte sentido: o nosso técnico. O Luxemburgo tem um poder de recuperar jogadores que não estejam tão bem, como era o caso do Marquinhos, Marco Antônio, o Pico, entre outros. Né? O Marquinhos como reserva está jogando mais que como titular. Exatamente. E o principal de tudo, Fadel, o Grêmio hoje tem um padrão de jogo. Aquele que entra... É isso que funciona. Ele sabe o que tem que fazer. Nós já na tela com não os altera o padrão de jogo. Os lances do Vasco já na tela. Claro, decai um pouco em qualidade, porque a qualidade técnica do Elano é muito superior do Marquinhos, enfim. Mas eles conseguem antever uma jogada melhor que os outros, que é a maioria dos reservas. Mas o padrão de jogo quase não se mexe. E isso é fundamental. E outra coisa é sequência. Quando o Vanderlei disse que ia dar uma sequência de jogos para o Pico, eu fiquei em dúvida. Eu digo, ele sempre deu para todo mundo. Eu fiquei com medo de não desse para o Pico. E está dando. Essa vai ser, eu acho que a 6ª partida seguida dele. 5ª ou 6ª. Isso é de vital importância para o jogador que não está jogando bem, né? Eu confesso para vocês o medo que eu tinha. Não precisa o pé esquerdo, né? Porque ele tem o pé direito. Tem o pé direito. Eu tinha medo, sabe do quê? Mas o Vasco e tal, vamos botar o Léo Gago. Mas aí é que tu dissesse, tem uma sistemática, só um pouquinho. Nós estamos firmes no 4-4-2, nós temos um lesionado, tudo bem, pode até não corresponder, mas a primeira opção tem que ser o Marquinhos.
Como se depois de tirar um volante vai querer inventar, botar um zagueiro. Não, vamos fazer a coisa. O Guerrinha Isso que aí fala, eu acho né, que o Grêmio está começando a que o Grêmio tem tudo para dar certo, porque o Luxemburgo tem feito o óbvio. O óbvio, exatamente. Que é o mais simples, que Mas muita eu gente acho que o nosso questiona. problema maior para ganhar não somos nós mesmos. Nós estamos bem, é o Atlético. O Atlético está muito bem. Se não me engano é Bernardo, né? O nome daquele jogador. Mas tu vê, É um baixinho assim, mas tu joga vejas. uma bola. Aquele Ele cara. fez um gol aqui no Olímpico que, meu Deus, É, ambulância, ele né? joga Mas aí que está um muito, diferencial, Fadel, veja E bem. o Ronaldinho Uma voltando. coisa que ninguém se deu conta, Carlos, a tabela, que o Vanderlei tanto reclama, né? Por exemplo, agora no último jogo, o Vasco teve um expulso e um lesionado já. Já vai jogar com menos 2 no próximo jogo. E a questão é a seguinte, a comissão de frente, e daí eu incluía do Inter para baixo, agora do São Paulo para baixo, o Atlético vai jogar com todos fora, com exceção do Grêmio. O Grêmio vai jogar nos seus domínios. Empatou Ele vai com jogar a contra o Ponte. Fluminense fora, vai jogar contra Vasco fora, tá entendendo? E isso vai ser um diferencial para eles. Em todo o Campeonato Brasileiro, ninguém Ele fez jogou percentual 10 nos seus dele. domínios Eu agora. tenho um A lado, estatística- é a verdade estatística isso, mostra Flávio. que ele Agora, eles têm jogado com uma naturalidade fora que está impressionando. Coisa que o Grêmio começou também. Não dá para se descartar. O Grêmio está, nesse ponto de vista, característica É que muito o parecida. Pode pelotão de até frente perder, tá- mas joga para ganhar. Mas e aí tu olha, o Fadel, a comissão de E o frente, São Paulo vem subindo. né? as Vem. estatísticas... 4-0. E chegou onde chegar. Acho que o São Paulo Os vai dois entre os times 4 mais ainda. regulares das últimas 8 rodadas do segundo turno para cá é Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo. São Paulo vem vindo. E aí eu estou ficando com medo do São Paulo. Agora, o Grêmio está muito regular e em ascendente. O São Paulo está irregular. E os outros times estão... Eu vou dizer, eu me preocupei, assim, então, no futebol, com a entrevista do Zé Roberto no final da partida. O Grêmio agora joga sábado e não domingo. Na entrevista, ao final da partida, ele referiu esse fato. Nós vamos ter um dia a menos para descansar. Ele estava se queixando da quantidade de jogos. Então, nós estamos com preparo físico também, vamos colocar assim, não é só questão tática. Excepcional. Como eu disse, estava chegando os 90 minutos e... Agora é o estilo pessoal paixão, tava corda aguerrido. esticada, né? Hein? É o estilo paixão, corda esticada. Isso que tu tá lembrando, é verdade. Então, Jogo essa quarta, entrevista domingo, me quarta, preocupou, domingo e não corda tinha pensado esticada é complicado, realmente. Ele saiu pensando que vai ter um dia a menos, não é domingo, é sábado o jogo. Então vê que tá isso está na tenso com preocupação dele. Né? Ele deve estar cansado. E eu acho que é uma peça fundamental. Até quando que vai essa situação de quarta e domingo? Eu acabei não reparando a tabela. Até o final de outubro. Final de outubro, então é uma puxada Não, grande. perdão, final de setembro. Já setembro. Começo de outubro, primeira Tem semana de mais um outubro. mês, mais um mês. Exatamente, mais um mês. Complicado. Só num mês, então, teremos 8 jogos. Depois retoma a Sul-Americana semanalmente e, se Deus quiser, nós vamos continuar com esse pepino. De quarto domingo para da Sul-Americana. Esse é um bom pepino. Esse é um bom pepino. Eu acho que no caso do elenco, em parte, a questão das laterais, a luz, aquela que não aparecia, começou a aparecer. Como? Primeiro, isso é boa surpresa e aposta do Luxemburgo no pico. O Pará na direita, não é o melhor, mas quem é que é bom de lateral direito no Brasil? Quem é o grande E lateral? o Gabriel, onde é que está? O Tony E é o um Gabriel, bom onde é que está? apoiador. Onde é que está o Gabriel? Chinelinho, né? O Tony é um bom apoiador. O Tony, que agora também volta de lesão. Muito Não, bom. e surpreendente positivamente também, que já fisicamente está treinando e em seguida com bola o Júlio César. Não, já está com bola já. Né? Começou a semana. Começou com a semana com bola. Com Então bola. nós temos ali já as coisas começando a se encaminhar. Se o Gabriel fosse o jogador que foi com o Renato, então nós estávamos resolvidos. Né? Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. Desses jogadores reservas que entram de vez em quando, o único que preocupa é o Naldo. Né? Esse me traz ainda alguma preocupação. Não é Mas toda aí certa. que tá- Tem boas E jogadas. o Wilson mas... demora muito para voltar? Não sei. Não, Vocês já têm estava, acho que acompanhado? treinando, né? Eu acho que ele já estava em recuperação. Porque Wilson. ele sempre foi a primeira alternativa, né? Foi o Wilson. Quem Não voltou era o a treinar Naldo. com bola Agora, na também, lesão do Wilson é que essa semana, Carlos, foi o Simon. Voltou o Simon. E eu vou dizer, o Simon esteve mal porque o time todo estava mal, como um todo, né? Quando entra encaixado. Um time encaixado como está agora, com um padrão de jogo definido, tudo, eu tenho certeza que o Simon vai ser um... Mas é muito tempo parado, né? O que eu faria na questão do Simon, e o Grêmio fez agora essa semana, não sei nem quanto é que foi o resultado, porque foi ontem o jogo. O Grenal lá Perdemos de 1 a 0. Perdemos. 1 a 0, Mas ele botou para jogar o Rondinelli, botou para jogar dois ou Grolli. três. Então, aí eu acho que já tinha que botar o Simon. Deixa jogando lá, porque zagueiro precisa de ritmo de jogo. Né? Felipe Nunes. Felipe Nunes também jogou. Bota o não Simon para jogou jogar muito, lá. Assim que se esperava, que eu já vi. Não, ele mas a no time questão do principal. Felipe Ontem ele Nunes, não jogou o a Felipe Nunes, que explicação, eu esperava dele. Eu vi uma entrevista do Melo falando sobre ele, que tanto ele quanto o Rondinelli, quanto o Leandro, estava já concluindo o trabalho, é problema de massa muscular. Eles não têm físico para aguentar 90 minutos de um jogo
profissional. Não me ainda. parecia assim o Felipe. Então, o Felipe parece pegar 8 quilos de massa muscular e o Rondinelli 7. Fazer o que fizeram com o Leandro. Agora, ontem, o que eu fiquei reparando no jogo é que vários daqueles jogadores ali já estiveram. O Denner na lateral esquerda jogou pelo menos uma partida no titular. Né? Vários já andaram ali pelo titular daqueles jogadores que e quando a gente ontem. pensa assim, nessa situação de que o Grêmio tem que manter o padrão e por não inventar, fazer o óbvio, aí é que tu tem que dar movimentação para os jogadores que a qualquer momento acionados, tu tem o cara da posição. Porque senão tu fica sempre com aquela situação, meu Deus, eu estou com medo de botar, eu vou improvisar. Porque esse aqui tá, depois que o time bota encaixa, os caras para se movimentar. Tu entrar num time que está bem, como ele falou aqui sobre o Simon, eu tenho certeza. Eu acho quando que um time está bem, tu entra confiante, mais tranquilo, né? Agora, quando está mal, parece que já entra como salvador, a bola queima, muita esperança. É complicado. Né? Ainda mais nos jogadores jovens, a torcida gosta que venham da base, né, e venha para a titularidade. Então, quando aparece um, joga muitas esperanças nele, né, e fica muita responsabilidade. Então, a minha esperança, Carlos, é a seguinte, com mais laterais à disposição, como o Tony, que é um grande apoiador, o Júlio César, em outubro, está voltando com bola já. Está voltando já a participar de coletivo e tal. Eu tenho certeza que ele vai mantendo essa regularidade até lá, nesse quarto domingo. Depois, quando ficar jogos mais espaçados, semanalmente no Brasileiro, eu tenho certeza que vai. E pega essa Copa Eldorado. Tá voltando o Júlio César, bota para jogar. Claro. Ele vai precisar ritmo. Tá voltando o Simon, bota para jogar, ele vai precisar ritmo. Daí vai ficar na ponta dos cascos. Tá? Precisa, aciona. A questão é um campeonato complicado mais que todos os outros. Se nós fôssemos pensar em estatística, olhasse a do Grêmio, o Grêmio seria, e dos mais dos anos anteriores, o Grêmio seria o primeiro colocado. É verdade. A campanha do que o Grêmio está fazendo, comparando com os anos anteriores, é para ser o primeiro colocado, e não terceiro. Né? Mas eu vou dizer o seguinte, o sonho nosso é a Libertadores. É bom que, se ficar até vice, eu estou festejando. Campeonato mais eu acho que dá para beliscar. Não, dá. Eu tenho esperança. Não, está com o time. Eu tenho esperança. E tem que manter, né? De repente, a gente sabe que a gente... a nossa torcida está muito sedenta por títulos, a gente precisa de títulos. Eu falei até fora do ar e repito o que eu disse. Se a gente vai olhar as entrevistas, como o Grêmio a torcida do Grêmio está carente. É lógico, o Elano ele arrumou o time, é lógico o Luxemburgo, mas sabe que aquele negócio, só olha o outro lado, e a gente não ganha, e tu vê daí qualquer coisa se agarra. O campeonato mais difícil é o campeonato brasileiro, né? A Libertadores eu acho mais fácil de vencer, né, pelos adversários que o campeonato brasileiro. Nós sempre temos uma meia dúzia e a grande verdade é que um título chama o outro. Um título chama o outro. Até por uma consequência natural que tem esse esquema que a própria FIFA e a Confederação faz. Joga um campeão com não sei o que, já vale um outro título. Um título que não vale nada, um título que não vale coisa nenhuma, mas ganhou, é campeão. A Recopa. É a Recopa não sei do que. Recopa. Aí ganha daqui a pouco uma Sul-Americana. Mas no fim do ano já tem a Recopa. Opa, já ganhou outro. Daqui a pouco já ganhou. E é bem assim mesmo. O terceiro uma fator, coisa chama a outra. Tu tem que estar no meio. Vai para a Libertadores. Acho que todo o campeonato, o Grêmio tem que entrar para ser campeão. Até é bom referir, é por isso que às vezes a gente tem dúvida assim, se deve ter time de futebol de salão, outros, porque onde botou a camiseta do Grêmio tem que ser campeão. Se ele, por exemplo, tiver um time de futebol de salão, de futsal, ele vai ter que ter o melhor time. E aí vai ter custo, vai ter isso, vai desviar a atenção, gerencial. Então, às vezes, por que não tem em outra? Não, como o Vasco, outros, no Rio, eles têm lá regatas, natação. Bom, aí se é Grêmio tem que ser campeão. Então, o time do Grêmio, quando entra em campo, é para ser campeão, seja o torneio que for. Uma outra questão, Carlos, que eu acho determinante, que por isso eu também estou com muita esperança no título deste ano brasileiro, é a questão dos jogadores vencedores, com espírito vencedor. Gente que já ergueu o caneco, né? Gente já ergueu o caneco, já ganhou tudo que é lugar possível, imaginável, já disputou a Copa do Mundo. O nosso goleiro, o Vitor era um grande goleiro, mas tinha esse estigma. Chegava no Grenal, tremia, né, tia? Então, eu acho que essa conjunção de fatores vai levar com o Grêmio... Quem está surpreendendo nesse sentido no Grêmio é o Kleber, né? Também. O Kleber no Grêmio... Mas eu fiquei bem tranquilo. Até a cara do Grêmio. Sem aquelas brigas, assim, né? Que ele logo arrumava Mas conquistando esse monte de título, Carlos, se paga. Aí que está o X da questão. Nós temos a nossa interativa... Investimento, né? Investimento. Nós temos a nossa interativa da semana passada, que nós colocamos, que foi a do Grenal, e já vamos deixar no ar a próxima interativa, então. A gente perguntou na semana passada se o pessoal estava otimista na questão do Grenal, e 93% acreditava na vitória do Grêmio, que acabou se confirmando, embora o jogo tenha sido bastante difícil.
E a interativa, então, para essa semana, nós já vamos deixar no ar para os nossos internautas, se o pessoal acha que o Grêmio tem chance de disputar o título, né? Estando 4 pontos atrás do Galo. Então fica essa pergunta. E menos uma partida a mais, né? Uma partida a mais em relação, e a partida deles é contra o Flamengo. O Luciano, ele pergunta para vocês se vocês acham que o Grêmio leva o Brasileirão, esse debate todo que nós estamos colocando, se está longe ainda. Eu acho que ainda está longe, ainda não é aquela coisa focada, não sei o que vocês acham. Essa partida a menos, só se o Flamengo desse uma ajudada, né? A maneira que tu falasse assim, é com o Flamengo, parece que tu já pare corrido para ti, para o Atlético. O Flamengo é fogo, né? E o Anderson, ele fala, o Grêmio está blindado nessas eleições ou vai dar o problema de refletir no time? E voltando àquela temática que a gente estava falando ali, agora pelo aspecto do futebol, embora o Sérgio Boasa, que ficou forçando isso, eu acho que o Luxemburgo poderia ter evitado o tema, não sei se vocês... Não, eu acho que o Luxemburgo fez muito bem. Ele respondeu a primeira vez, Carlos, e depois na segunda assistência ele não vou mais falar disso. Perfeito. E em 2008, o Fadel relembrou aqui agora há pouco, eu explico para o Anderson, eu acho que nós não ganhamos em 2008 por causa do jockey e porque nós não tínhamos centroavante. O outro é muito covarde em determinados jogos. Diferente do Vanderlei Luxemburgo. Eu jogo para ganhar sempre. Se não vai ganhar, perfeito. Mas tem que, um clube do tamanho do Grêmio, da grandeza do Grêmio, tem que jogar sempre para ganhar. Mas então, não é só o Luxemburgo, né? Quer dizer, isso tudo ajuda. Mas a vinda do Zé Roberto e do Elano, o Elano foi uma contratação fabulosa. Né? Não, e tem que se elogiar o Pelaipe, né? Essa negociação do Elano e a vinda do Elano para o Grêmio. mandando aquele rapaz lá. E foi muito criticado. E o Zé Roberto, mesmo com seus 38 anos, sabe passar uma bola. Né? Sob conta e risco ele assumiu. Então foi risco, mas deu certo e deram qualidade. Né? Faltava um toque. Não tiveram maior medo de errar, né? Porque e a contratação do Zé Roberto foi justamente logo depois do Grêmio ter contratado 2 jogadores que chegaram aqui praticamente lesionados. Então, e ele ainda assim, bom, vamos lá, tem que se elogiar, foi uma excelente... Se tivesse errado, nós estávamos criticando. Nós estávamos aqui criticando ele, com certeza. A banca paga e recebe. Mas eu acho que tem time o Grêmio hoje e a entrada desses dois fechou. Foi uma contratação onde não eram necessárias, entende? Perfeito. Também tem isso, não adianta contratar 10 laterais direitos. Né? O programa dinâmico desse passa voando, né? Então nosso tempo está se esgotando. E é tradicional aqui a gente passar para vocês um minuto final para as considerações livres, né? Uma última questão que o Marcos aqui levantou é como que o sócio saberá que seu voto foi recebido e computado? Essa é uma pergunta antes das considerações. Sabe nos responder isso, Flávio? Um dia antes da eleição. Um dia antes da eleição já vai ter essa informação. Então somente, no dia 19 de Certamente sairá uma outubro. lista, né? Sim. Daqueles que foram excluídos da Então, Flávio, começando então contigo, 1 minuto para as suas considerações. Carlos, agradeço o espaço. É muito importante essa comunicação da Comissão Eleitoral para com o associado. Esperamos que a votação seja um sucesso. A Comissão Eleitoral está muito otimista. O presidente Meche e o presidente Regis não estão economizando esforços para que essa eleição seja um grande sucesso. E, independente de qual chapa vencedora, o grande vencedor tem que ser o Grêmio. Que seja uma eleição rica no embate de ideias, de projetos, que só venha beneficiar o Grêmio na gestão do ano que vem. Muito obrigado pelo espaço. Fadel. Também quero agradecer o convite, a companhia, foi muito agradável aqui falar sobre Grêmio, sempre é agradável, ainda mais quando se está na situação que nós estamos hoje, subindo na tabela, fica fácil e é gostoso conversar sobre futebol sempre. Mas quero, no final, dizer o seguinte, essas eleições não podem atrapalhar. Me preocupa muito, principalmente, se o presidente Odoni for candidato à reeleição, porque aí começa a se discutir a atual administração, o que fez. Eu vi algo do co-irmão, assim, um ex-presidente já falando na rádio, com muitas críticas à situação atual, do clube. Então, se o atual presidente for candidato à reeleição, eu tenho um certo receio de onde vá essa discussão. Cabe a nós, gremistas todos, associados, pensar, a nossa questão é futebol, é um Grêmio vencendo. Nós não somos o Fábio Koff, não somos Odoni, ou qualquer grupo, movimento, eu sou do movimento Grêmio acima de tudo, tu é do movimento Grêmio Novo, mas acima de tudo falando, nós somos gremistas e nós temos que pensar no Grêmio campeão. É isto.
Bom, nós tivemos na semana passada, tradicional desse programa, o sorteio do almoço do restaurante Tuts, e a vencedora foi a Mirelle Santos. Entraram em contato com a produção para que a gente pegue os dados, Mirelle, para te poder desfrutar do teu prêmio. Agradecemos a participação dos nossos convidados, o programa brilhante, a gente conseguiu esclarecer uma série de questões. Mais para frente ainda vem o tema eleição, até que nós vamos várias vezes bater nessa tecla, mas como disse o Fadel, como disse o Flávio, vamos focar no futebol, vamos torcer pelo Grêmio, porque há muito tempo que o Grêmio não estava encaminhando uma sequência tão positiva. Então, agradecendo aos nossos internautas, esse foi o programa Pátria Tricolor.